Opa, domingão no Maracá a gente pensa logo em Fla-Flu, né? Mas ó, esquece isso aí por agora. É verdade. A parada é outra. É Flamengo contra Fortaleza, cara. Jogo pela 11ª rodada do Brasileirão, domingão, 6h30 da tarde. Promete, hein? Com certeza. E é um jogo que, olha, vale muito. O Flamengo tá ali, né, em segundo, só um pontinho atrás do Palmeiras, 21 pontos. Fungando no cangote, como se diz. Exatamente. E vem naquela moral, né? Ganhou do Palmeiras lá em São Paulo. Já o Fortaleza, a situação é mais chata. Bem mais chata. 16º lugar, com 10 pontos só, precisando muito, muito se recuperar. Vem de 5 jogos sem vencer. É complicado. E ainda tem aquele clima especial, né? É o último jogo do Mengão antes de viajar para os Estados Unidos para o Mundial. Verdade, bem lembrado. Estreia dia 16, contra o Esperance. Imagina a festa da galera no Maracanã para essa despedida. Vai ser bonito de ver. E pra gente entender o que esperar desse jogo, né, a gente deu aquela mergulhada. Olhamos estatísticas, informações táticas mais recentes e, claro, as notícias sobre quem joga e quem não joga, que são muitas dos dois lados. Boa. Então vamos lá. Começando pelo dono da casa, o Flamengo. Ganhou do Táchira no meio da semana, 1-0. Garantiu a vaga na Libertadores? Ok. Sim, objetivo cumprido. Mas assim, não foi aquele futebol de encher os olhos, né? O Luiz Araújo ali na frente foi quem se destacou mais, talvez. Pois é, e se a gente olhar o último jogo contra o próprio Fortaleza, aquele 0-0 lá no Castelão, o Filipe Luís testou um 4-2-4, né? Sim, lembro disso. O time até dominou, teve mais posse de bola, ficou no campo do Fortaleza, mas faltou agressividade, sabe? Faltou criar mais perigo de verdade. Os atacantes não estavam num dia muito bom naquele jogo, né? BH, Maico, Gabriel, Plata. Exato. A fase técnica deles ali na frente não ajudou, foram 16 finalizações, mas só 4 no gol. Isso mostra um pouco da dificuldade, né? E essa formação, o 4-2-4, não foi só a falta de pontaria o problema, né? Parece que o time ficou meio esticado demais em campo. Isso. Deu muito espaço entre as linhas e aí para os contra-ataques do Fortaleza era um convite, né? Perfeito. Talvez atacar com um pouco mais de calma, sabe? Com mais gente chegando junto, em vez de deixar só com os 4 lá da frente. Talvez seja por aí. Pode ser uma alternativa, sim. Contra o Táchira, mesmo com controle, a criação ainda pareceu um pouco travada. Então talvez não seja só o número de atacantes, mas como o time se organiza para chegar lá na frente. E para montar esse time, o Filipe Luís tem uns problemas, né? Desfalques importantes. Pesados. Eric Pulgar, De La Cruz, o Plata devem ficar fora mesmo. O Pedro, que até jogou contra o Táchira, talvez comece no banco para poupar. Entendi. Mas tem notícia boa também, o Wesley volta de suspensão. E quem sabe o Matias Vinha não aparece relacionado depois de tanto tempo fora por lesão, né? Seria ótimo. Então, dá pra gente esboçar um time, talvez, Rossi no gol, Wesley na direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, Alexandro na esquerda, aí no meio Everton Araújo e Gerson. E lá na frente, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e o Bruno Henrique. É uma possibilidade forte, sim. Agora, mudando a chave para o Fortaleza, a fase lá é bem difícil. 5 jogos sem ganhar é pesado. Pesadíssimo. Perderam para o Racing lá na Argentina, 1-0. Tudo bem que classificaram na Libertadores no sufoco, mas classificaram. Só que no Brasileirão a coisa tá apertando. E como tá apertando? A lista de desfalques do Vojvoda é inacreditável, cara. É quase um time inteiro. Viajaram sem o Paulo Fernandes, que é peça fundamental ali no meio. O motorzinho deles. Exato. Sem os 2 laterais, Diogo Barbosa e Felipe Jonathan, Moisés, Bruninho, Lucas Sacha machucados, o Pedro Augusto tá suspenso. E ainda tem o Rosseto. Pois é, saiu machucado contra o Racing, virou dúvida. A única boa notícia talvez seja a volta do Marinho, que cumpriu suspensão. Nossa, é um quebra-cabeça enorme pro Vojvoda montar esse time. Principalmente a defesa. Vai ter que se virar nos 30, como se diz. Um provável time seria com João Ricardo, Mancuso, Kusevich, Davi Luiz, Bruno Pacheco, aí no meio Pochettino, Martínez, Zé Wellison e na frente Marinho, Breno Lopes e o Deilerson para tentar alguma coisa. Muita improvisação aí, né? E olhando o histórico desse confronto, como é que fica,
No geral, o Flamengo leva vantagem, certo? No geralzão, sim. Em 24 jogos, são 12 vitórias do Flamengo, dá 50%, mas o Fortaleza tem 8 vitórias, 33%, e 4 empates. Não é uma vantagem esmagadora. Entendi. Agora, o detalhe que chama atenção é quando o jogo é no Maracanã, casa do Flamengo. Aí que a coisa pega. Aí a coisa fica muito equilibrada. Em 12 jogos lá, o Flamengo ganhou 6, metade, mas o Fortaleza ganhou 4 e empatou 2. Caramba! Ou seja, em metade dos jogos no Maraca, o Flamengo não ganhou do Fortaleza. Eles realmente costumam complicar no Rio. Exatamente. O último jogo entre eles foi 0-0 lá no Castelão, e o retrospecto recente é bem parelho. Algumas fontes até falam de uma leve vantagem para o Leão nos últimos encontros. Nossa, eu não lembrava desse equilíbrio todo no Maracanã. Teve aquela goleada histórica do Fla de 8-0 lá em 81, mas teve vitória importante do Fortaleza lá também, 2-0 em 2003. E tem um placar que se repetiu bastante lá. Flamengo 1, Fortaleza 2. Aconteceu 3 vezes no Maracanã. É para ficar de olho mesmo. Com certeza. Isso mostra que não dá para olhar só a posição na tabela e achar que o jogo tá ganho, né? De jeito nenhum. É um jogo crucial, tanto para quem briga lá em cima, como o Flamengo, quanto para quem está lutando para sair da zona de perigo, como o Fortaleza. E tem o fator despedida do Fla pro Mundial, a festa da torcida. E o duelo tático, né? Vai ser muito interessante ver como o Vojvoda vai tentar mais Fortaleza todo remendado contra um Flamengo que a gente sabe precisa ser mais agressivo, mais letal no ataque. Então, para a gente amarrar aqui, temos um Flamengo buscando a liderança antes de viajar para o Mundial e um Fortaleza lutando desesperadamente para respirar na tabela. Isso, os dois times cheios de desfalques importantes, o que pode mudar completamente a estratégia e o jeito de jogar. E um histórico no Maracanã que, no mínimo, acende um sinal de alerta para o favoritismo do Flamengo. Exato. Então fica aquela pergunta no ar, né? O Flamengo, que tem mostrado essa dificuldade para transformar domínio em gols, mesmo variando taticamente, será que agora, contra uma defesa do Fortaleza cheia de problemas e improvisos, ele finalmente encontra essa agressividade que faltou? Ou será que o Leão, mesmo com todos esses desfalques, consegue montar uma retranca daquelas, ser eficiente numa bola parada, num contra-ataque e surpreender de novo no Maracanã, contrariando a lógica da tabela? É, esperar para ver. Domingo à noite a gente vai ter essa resposta. Jogaço pela frente.